homem trouxe para perto de si muitos animais. Uns para a companhia, outros para consumo e alguns para o trabalho. Quando o cavalo deixou que o homem se aproximasse, perdeu para sempre uma parte essencial de sua natureza. A liberdade. O animal que corria livre e não conhecia limites, conserva até hoje o espírito intocado, selvagem e doce. Será que conhecemos realmente o cavalo? O que fazemos para compensar toda a sua dedicação? Ele é feliz junto de nós? Vida de cavalo. É interessante que o cavalo, entre todos os animais domésticos, é talvez o animal que fascina mais. É muito difícil de encontrar uma pessoa que fica completamente indiferente perante um cavalo. Seja pelo porte, seja pela beleza, ele sempre exerce um fascínio sobre o ser humano. Ele tem essa atração de um lado quase mágica, mística, do outro lado ele nos impõe um certo medo, um certo respeito, então cria sensações muito ambivalentes em nós. Pode ser o símbolo representando masculinidade, como feminilidade, nos ajuda a encontrar um equilíbrio. Apesar de estar domesticada há mais de entre 6 a 10 mil anos que os cientistas se disputam, o programa genético dele continua muito perto do comportamento na natureza selvagem de animal de fuga. Ele não tem armas de defesa, não tem chifre, não tem garras. Então, a única defesa, a única sobrevivência, meio de sobrevivência é a fuga. Ao dominar a força e a velocidade do cavalo, o homem ampliou seus limites de tempo e espaço. No lombo do cavalo foi escrita a história da humanidade. O cavalo pertence à família dos equídeos, que se divide em equinos e asininos. Seu ancestral foi um pequeno ruminante que habitou a Terra há 75 milhões de anos. O cavalo moderno surgiu há 1 milhão de anos, meio milhão antes do homem. No entanto, sua domesticação ocorreu somente entre 5 e 6 mil anos atrás. Por natureza, é um cavalo, é um animal extremamente pacífico, é um herbívoro. No programa genético dele não existe agressividade, então ele nunca vai agredir alguém. O cavalo é muito dócil. Imagina um animal de 500 quilos, uma força muscular muito grande, uma mordida muito forte. Ele consegue arrancar um dedo de uma pessoa se ele morder para valer, que é aquilo que a gente fala, o cavalo me mordeu, na verdade ele está brincando, ele está te beliscando, é que dói. Porque ele te encara como sendo outro cavalo. Então ele brinca com você como cavalo, por isso a gente não deve brincar com o cavalo. Então, por isso é fundamental nos conhecer o comportamento natural, conhecer os instintos, que o cavalo sempre vai reagir conforme seus instintos. Para conhecer melhor os animais e seu comportamento natural, foi criada a etologia. Cada espécie animal tem seu próprio etograma, que é o conjunto de seus hábitos naturais. Qual seria o etograma do cavalo? O etograma do cavalo me diz que é um animal essencialmente de manadas, ou seja, um animal social que precisa do convívio de outro elemento da própria espécie. Entre a companhia cavalo, gente, cavalo, cavalo, o cavalo sempre vai preferir a companhia cavalo-cavalo. Para o cavalo, o essencial é a companhia de outros cavalos, a vida social e o espaço livre. Na natureza, o cavalo podia correr livre quando sentia algum perigo. Mas, para tê-lo sempre à disposição, o homem aprisionou num cubículo que chamou de baia, cocheira. Para um cavalo que tem a liberdade na sua essência e que precisa tanto de companhia, é uma prisão. Baia é para o conforto humano, para o cavalo é
veneno, é terrível, é isolamento, é como uma cela solitária numa penitenciária. Cria um monte de vícios, de taras, de problemas digestivos, de problemas comportamentais, porque é fundamentalmente contra a natureza do cavalo, que é um animal herbívoro, de grandes espaços, é um animal de fuga. Tanto é que você vê muito em hípicas, vamos dizer, em jockey clubes, cavalos extremamente nervosos, de atitudes bravas, cavalos que são que mordem, dão um coice. Tudo isso é uma causa, vamos dizer, desse estresse que ele tem. Uma das coisas, né? Desse estresse que ele tem dentro de cocheira. Olha só como ele fica contente quando sai da baia. Que alívio. Se você não tem espaço, não tenha cavalos. Então, para um cavalo, precisa um espaço mínimo e deixa ele livre nesse espaço, mesmo que seja um piquete pequeno, ou seja, uma picadeira, deixa ele livre no maior espaço que pode. Se você conseguir ter um cavalo o mais próximo possível do natural dele, da natureza, que é a vida dele solta e pastando a hora que ele quer, bebendo a hora que ele quer, rolando, pulando, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa para ele, lógico. Basta que tenha outros cavalos na redondeza para ele poder se coçar, se cheirar, sentir cheiro, escutar cavalos, que nem aquelas duas éguas ali, por exemplo. O cavalo não consegue alcançar a coluna dele para se coçar sozinho, então um busca isso no outro. Os cavalos se constituem em manada, mesmo estando encocheirados ou estando em piquetes separados. Então isso é manter a saúde do seu cavalo. Permitir que ele tenha a vida de cavalo, que ele continue sendo cavalo, te servindo. Sempre forçado a servir ao homem, o cavalo foi sendo adaptado ao longo do tempo para servir às necessidades e mesmo à vaidade humana. Assim, surgiram as diversas raças com diferentes tipos e tamanhos. Hoje, existem mais de 100 raças de cavalos espalhadas pelo mundo. A utilização do cavalo eu acho super legal dentro de certos parâmetros, que nós não usamos ele, mas respeitando as necessidades e os limites dele. O cavalo na natureza, ele dorme 4 horas diárias, de uma forma não contínua. Ele se alimenta durante 16 horas, que é uma necessidade essencial que tem que ser respeitada, portanto tem que se dar volumoso, tem que se dar feno para o cavalo mastigar. E sobra nisso 4 horas que ele na natureza usaria para brincadeiras. E essas mesmas 4 horas eu posso usar para trabalhar, de uma forma também não contínua. Com o cavalo, eu preferi você ir um pouquinho por dia e construir esse cavalo para o resto da vida, do que exagerar em alguma sessão, forçar alguma coisa, né? Ele faz tudo que a gente quer. Por isso também que a gente tem que tomar um certo cuidado para não abusar dessa boa vontade do cavalo. Aprende a observar o cavalo, ver o que ele gosta de fazer. Se o cavalo é colocado para saltar, e toda vez que você tira ele da cocheira, encilha, ele sabe que vai saltar, ele começa a refugar, ele começa a mostrar que não gosta de ir para o trabalho, sinal que o trabalho não está bom para ele. Um cavalo, você só vai para a pista para fazer um determinado treinamento e naquele dia não está dando nada certo. Então você muda o plano, faz alguma coisa acontecer de bom e vem embora com aquilo lá. Nas sessões de trabalho tem que terminar com o bom na cabeça, né? Daí ele começa a entender melhor, a processar melhor essa informação. O trabalho para o cavalo tem que ser divertido, porque é a única hora que ele tem para brincar. Então o relacionamento tem que ser baseado no entendimento mútuo. Eu e a parte racional, que somos nós, que temos que partir desse entendimento. E aí você começa a colher os frutos disso, porque daí ele gosta cada vez mais do trabalho, ele gosta cada vez mais desse relacionamento, ele gosta cada vez mais de estar nesse esquema de vida, né? Nesse esquema de manejo, nesse esquema de treinamento. Só conhecendo o cavalo para respeitar seus limites e não abusar da boa vontade dele. Nós sabemos que os 5 sentidos do cavalo são muito aguçados, ele é muito sensível, inclusive a sobrevivência do cavalo depende da percepção do ambiente e da percepção de um perigo eventual. Então ele está sempre o tempo todo, 24 horas, ele está ligado no ambiente, as orelhas dele funcionam como um radar, ele fica vigiando o ambiente o tempo todo.
Vocês podem observar quando você aproxima um cavalo de longe, primeira coisa, ele levanta a cabeça e sonda o ambiente com as orelhas, depois ele tenta observar, apesar que a visão dele é bem diferente da nossa. Por que eles têm que colocar a boca? Porque onde você está, de frente, ele não te enxerga, nem enxerga o que você tem na mão. Então, como ele sente que tem alguma coisa diferente, ele tem que colocar a boca para saber o que é. Então, por exemplo, esses pelos mais compridos aqui são sensores de aproximação do cavalo. Então, tem muitas pessoas que cortam esses pelos porque acham feio. É mais ou menos que nem cortar o bigode de gato. Então, um crime que você comete contra o cavalo é cortar essa barbinha. Assim como o tato auxilia a visão, todos os outros sentidos do cavalo operam em conjunto, complementando um ao outro de modo perfeito, o que torna esses animais, e os equídeos em geral, muito sensíveis a estímulos externos. E as pessoas têm essa ideia errada, chegam no cavalo falando alto, gritando, achando que pelo tamanho dele tem que tratar o animal com brutalidade. Se a gente comprar uma briga de força com o cavalo de querer puxar e ele não quiser parar, a gente vai perder essa briga. Os cavalos muitas vezes sofrem com o uso errado da embocadura, que pode ferir o animal. Tem que estar sempre acima da língua do cavalo. Não pode ficar por baixo da língua o bridão, senão machuca a língua dele. Não se escolhe embocadura pela cor ou pelo formato, se é bonito ou se é feia. Se escolhe embocadura pela função que você está querendo dela, né, e querendo do cavalo. A embocadura ela serve mais como direção do que controle de velocidade. Então eu avanço um cavalo, eu volto o meu ombro, o meu corpo, transfiro o equilíbrio dele, ele diminui a velocidade sem ação da mão. Esse é o jeito correto de se usar a embocadura. Mas vários outros crimes podem ser cometidos contra os equídeos. A falta de cuidado com os cascos é um deles. Os cascos completam o sentido do tato e são tão importantes para os equídeos que costuma-se dizer que esses animais têm 5 corações. Um no peito e um em cada pata. Dependendo do terreno que esse cavalo é usado, do tipo de solo que ele pisa, ele deve ser ferrado. Se é um cavalo de fazenda, que anda na grama, que anda num terreno mais arenoso e tal, ele não vai ter um desgaste tão agressivo de casco. Se é um cavalo que trabalha na cidade, anda em asfalto, é interessante se ferrar. É interessante não, é necessário ferrar o cavalo. Porque o desgaste vai ser muito chão, como é muito abrasivo, o asfalto desgasta demais esse casco. Então tem que colocar uma ferradura para poder proteger esse casco. O primeiro sintoma, vamos dizer, de uma ferradura mal colocada ou de algum problema no membro dele, no casco, é o cavalo sentir dor, claudicar. Aqui entrou normal, mas aqui entrou alto. Tá vendo aqui, ó? Ó, a altura que entrou. Pegou na carne. Então o animal incha, entendeu? Se incha tudo, o animal fica mancando. Dá dor no casco, o cavalo começa a defender um membro, começa a ter problema muscular por conta disso, entendeu? E aí diminui o desempenho no trabalho, o rendimento dele não é o satisfatório, não é o normal. Tudo isso é uma cadeia, né? É um ciclo, né? Vai virando uma bola de neve. Por ser um animal de movimento, o cavalo muitas vezes sofre fraturas nas patas. Mas isso nem sempre significa que ele tem que ser sacrificado. Quebrou, tem que sacrificar, isso daí não é uma verdade, mesmo porque a gente tem fraturas que são mais simples e fraturas mais complicadas. Inclusive fraturas mais simples que respondem bem a um tratamento, até por um custo não tão elevado, e não existe a necessidade de sacrificar. O limiar de dor do cavalo é muito baixo, ou seja, pequenos estímulos provocam grandes sensações dolorosas. É um dos poucos animais que literalmente morre de dor. Tá? Muitas vezes o que mata na cólica não é a doença em si, é a dor que ele sente que dá um colapso cardíaco. Ele não aguenta a dor. Então fique atento a qualquer mudança de comportamento que possa indicar um problema de saúde ou que ele está sentindo dor. Se você vir algum cavalo ferido na rua ou na estrada, atropelado, com dor, procure ajuda. Chame a polícia ou um médico veterinário. Ele não pode fazer isso sozinho, ele depende de você. Nós não gostamos nem o termo de doma, porque na realidade é uma educação seguindo o comportamento natural do cavalo na manada.
Então, o maior castigo para um cavalo, tanto jovem como adulto, é expulsar ele do centro da manada, do centro de segurança. Então, isso nós utilizamos na educação, que nós afirmamos nosso lugar como líderes, como dominantes, defendemos nosso espaço e fazemos ele ceder o espaço. Então, sem agressão, sem violência nenhuma, nós impomos a nossa dominância apenas pela utilização do espaço. Na doma natural, nós tentamos entender o ponto de vista do cavalo, a necessidade dele, e tentamos nós aprender a se comportar, nos comportar como um cavalo dominante ou um cavalo líder, e fazer o cavalo nos seguir por livre, espontânea vontade e sem coerção mecânica. Deixamos sempre um caminho de fuga possível para ele aberto, para ele nunca se sentir coercido. A grande vantagem é que, se ele não segue de livre, espontânea vontade, por ter confiança, se sente seguro, ele fica muito mais estável, muito mais seguro com ameaças externas, ele entra menos em pânico. Então, ele é seguro para as pessoas, pode ser para qualquer criança, e não representa um perigo para o ser humano. E é um animal que estabelece um vínculo muito forte, tanto com a mãe, como pode com o ser humano, que consegue entrar nesse mesmo papel para o resto da vida. Você pode ter vínculo forte com o cavalo, vínculo afetivo forte. Claro que ele não é um animal como um cachorro, um gato, que vai conviver com você diariamente, viajar com você. Não sei, a relação que a gente tem com o cavalo é uma relação de muito respeito, né? Porque, ó, um bicho desse, se quiser te dar uma mordida, ele dá, ó. Só o carinho dele, ó. Convívio com o animal te deixa muito mais humano, muito mais sensível. O cavalo, ele sente saudade de você, ele gosta quando você chega, quando você vai visitá-lo. Eu costumo dizer que o cavalo é que educa a gente nunca educa o cavalo. Certo? A gente consegue ter essa... Você conseguir chegar nesse ponto de relação é uma coisa extremamente boa para os dois, né? Para ambos. É muito bom. É muito bom. Desde criança eu gosto de animais, tanto cachorros, silvestres e cavalo. E o cavalo é um companheirão. Eu fico mal se eu não venho aqui, independente de andar, só o fato de fazer um carinho, de raspar, de dar um banho. Quando eu fico muito tempo sem vir aqui, a gente percebe que eles ficam tristes. Esse daqui é interessante, porque esse daqui eu falo com ele, esse daqui não tem muito comando. Esse, quando eu quero galope, eu falo galope, ele galopa. Trota, ele trota. Para parar eu assobio, sabe? Ele sabe quem está em cima, né? Se uma criança monta nele, ele sabe que é uma criança, que não tem... Ele não faz de tudo para não deixar a pessoa cair, mesmo que está num piso escorregadio, enfim. Eu tenho visto na televisão alguns leilões que eles falam assim, esse produto é o melhor produto que nós temos. Esse produto, tratam como um produto, né? Como... Eu acho que a pessoa, antes de ter um animal, tem que saber que é pro resto da vida. Que isso daqui é uma vida que vai 25 anos, 30 anos de vida, de existência. Então não é um produto, é uma vida. Aí de alguém que chega aqui e maltratar um animal desse. Né? A ecoterapia é o uso do cavalo para fins terapêuticos. O que significa que as pessoas que nos procuram, com certeza, têm algum tipo de problema, ou físico, sensorial ou mental. Eventualmente são pessoas que têm distúrbio comportamental ou psíquico. De modo que eu preciso que o instrumento de trabalho esteja perfeito. Isso significa que eu preciso de uma equipe perfeita e dessa equipe faz parte o cavalo. Ele é considerado nosso companheiro de equipe e não uma máquina de fazer terapia. Um cavalo mentalmente sadio raramente fica doente.
Então aqui no rancho o que a gente faz? O cavalo trabalha 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. De uma forma também não contínua, essas 2 horas intercalam os cavalos. Eles estão sempre dispostos a trabalhar, eles gostam do trabalho que fazem, porque é um trabalho variado, que é uma das coisas também essenciais para o bem-estar mental do cavalo, não manter ele de uma forma entediante rodando dentro de uma pista. Com isso eu não vou ter um cavalo que tenha cólicas, que estresse, que recuse montaria. Montar a cavalo não é ecoterapia, mas montar a cavalo faz parte da ecoterapia. Tá? Então, cuidar do cavalo, encilhar o cavalo, alimentar, o escovar, o dar o banho, faz parte da ecoterapia, mas o cavalgar também faz parte da ecoterapia. E por que exatamente o cavalo e não qualquer outro animal? Porque o passo do cavalo é um batimento de 4 tempos, como seria o nosso engatinhar. Você usar ou trem anterior ou trem posterior do cavalo como referencial, é o nosso caminhar. Dentro da ecoterapia também o que a gente trabalha muito é a visão do cavalo em liberdade. Você gravou a Gi sendo atendida. É uma menina muito lesada, que passa a vida dela em 4 paredes, amarrada num cadeirão. Ela recusa a fisioterapia porque dói muito. Com a visão dos cavalos, ela consegue se projetar na liberdade do cavalo. Onde ela se desliga da dor das manobras, então ela permite que sejam feitas essas manobras. Então ela ri muito, conseguindo se projetar nessa liberdade que ela vê nos cavalos e que ela não consegue vivenciar. Só tem um cavalo dessa vez que é o Robin. O Sérgio, ele é um senhor que há 20 anos ficou cego. Mas eu estou aqui na frente dele. Acho... Então, optamos colocar ele na ecoterapia para começar a treinar as aptidões dos outros sentidos. Audição, tato, propriocepção, para trabalhar reconhecimento do espaço, reconhecimento do tempo, direção, lateralidade, aceitação do próprio eu como cego. Começou a sair de casa, fazer supermercado, está buscando algum conhecimento em braille, a partir da aceitação que ele conseguiu dentro da ecoterapia. Na realidade, eu sou um tetraplégico que anda, então se eu tropeçar aqui, eu caio, eu não levanto mais. E é muito legal eu andar com o Robin, ele tropeçar e continuar correndo. Quer dizer, eu corro com as pernas dele. Quer dizer, os dois acabam virando um só. Só no montar, ele sabe quem está montando, ele te conhece pelo cheiro, ele reconhece. A primeira vez que eu montei o Robin, ele assustou com um barulho muito grande. Então aqui na reta, eu consegui me manter nele. Agora, quando ele fez a curva, eu caí no chão. Aí ele virou assim, no mesmo instante, ele virou tipo, olhou assim, o que você está fazendo aí no chão? Quer dizer, eles não têm maldade, eles não têm segundas intenções, eles querem ajudar. Você trata bem ele, que ele vai te tratar bem. Com o Robin, assim, eu aprendi a ser cavaleiro mesmo. A Luna me ensinou a montar e o Robin me ensinou a ser cavaleiro. E o que é ser cavaleiro? É cair, levantar de novo, montar de novo e continuar. Outros equídeos menos famosos são mulas e burros. Eles também servem ao homem e vêm conquistando cada vez mais espaço, também como animais de montaria. São derivados do cruzamento de um equino com um asinino. São chamados de muares. Por serem híbridos, não conseguem se reproduzir. Um animal que aguenta, um animal rústico, ele é bem diferente do cavalo. Um animal que aguenta mais serviço, um animal mais fácil de manter ele, um animal que não precisa de tanto trato igual o cavalo. Se você soltar numa serra, num pasto, baixa a água, ele vai comer. O burro é muito inteligente. É um animal mais inteligente que pessoa. O burro conhece o dono, ele conhece o perigo, ele não vai no perigo. Então é o contrário, né? Falar que a pessoa é burra, não é nada. Se ela fosse igual a um burro, ela é inteligente. Não se soltar, ele se vira. É difícil, é raro ver uma cobra picar um burro, matar um burro. Até cólica.
é mais difícil dar num burro numa mula. Os amigos meus falavam, viu, compra uma mula para você andar montado. Ah, não vou andar nesse bicho não, eu gosto de cavalo. Mula é ruim. Eu tirei muita impressão deles, falei, pega uma mula e leva para vocês andar lá. Experimenta, você vai gostar. Hoje todos eles têm mula. Se pega um animal, um peão que não tem experiência, não conhece o animal nada, pega o animal, ele vai batendo, ele judia, ele dá tranco na boca, ele corta a boca, ele machuca o lombo de pisadura, aperta demais a barrigueira. O animal, em vez de ele ser companheiro do peão, ele é o contrário. Ele quer fazer tudo que não dê certo mais, né? Porque ele sabe que o peão vai pegar, ele vai maltratar ele, vai judiar. Então é a defesa dele. E quando pega um peão que conhece o animal, que procura conhecer, que o animal não tem muita diferença das pessoas, não. E um animal de um jeito, uma pessoa de outro. Então tem que ir arrumando um jeito que ele fique confortável. Para ele ter confiança no cavaleiro quem está mexendo. Ele nunca vai dar problema. O animal tem que comer na hora certa, tem que estar com a barriga cheia, tem tudo isso aí. Véio. Porque o animal, se for ver em si dele, o animal não ganha nada da gente, ele ganha o trato. Uma pessoa que cuide bem, que cuide dele, lave, raspe, trate bem, não judie. Pouca gente se lembra ou dá atenção aos jumentos. E eles são animais tão meigos e inteligentes como seus irmãos cavalos. E têm necessidades de atenção, carinho, bons tratos, relacionamento, como qualquer outro animal domesticado. Porém, ele é utilizado e visto como mero objeto de carga. O jumento foi um dos primeiros animais domesticados pelo homem. São menores que seus parentes equinos, mas são muito mais resistentes, pois são animais do deserto, onde aprenderam a sobreviver em situação precária. Eles são dóceis e pacientes, mas famosos por sua teimosia. É que seu senso de sobrevivência é muito apurado e quando sentem algum perigo, por pequeno que seja, acham melhor ficar parado. Um jumento pode viver até mais de 30 anos, mas a maioria não chega a essa idade porque leva uma vida de trabalho intenso, puxando cargas excessivamente pesadas sem descanso. No Nordeste brasileiro, um jumento não passa dos 15 anos. Com a modernização dos transportes, os jumentos estão perdendo a sua utilidade lucrativa para o homem. E apesar de terem trabalhado toda a sua vida sem praticamente receber nada em troca, estão sendo descartados como objetos. No Ceará, várias denúncias envolveram o massacre desses animais por parte das autoridades. Sem saber o que fazer com os milhares de animais abandonados pelas ruas e estradas, elas estariam enterrando os animais, alguns ainda vivos, em vala comum. O assunto foi silenciado, mas até hoje ainda não foi criada uma política que assegure um destino justo e compensador a esse pequeno e incansável trabalhador. Essa jumentinha tinha sido abandonada e foi resgatada por nós com profundos ferimentos físicos e emocionais. Essas feridas mostram que, apesar de ela ser tão jovem, uma bebezinha ainda com dentes de leite, ela já estava sendo usada para tração e de forma inadequada. E esse casco dela, inteiro comido, mostra também os maus tratos que ela recebeu durante o trabalho. Hoje ela foi adotada, está aqui num sítio junto com o Tobias, que também foi adotado por essa mesma família e que se tornou seu amigo. E hoje ela ganhou um nome, ela se chama Lindinha. Uma outra história de maus tratos que teve um final feliz foi a do Horácio. Ele passava fome com seu dono anterior e puxava uma carroça o dia inteiro. Se você visse como é que ele estava judiado, né, Rafael? E agora ele não faz nada. Hoje ele tem uma vida boa. Casa, comida, companhia e muito carinho. Mas não pode nem ver uma carroça, que já quer sair de perto. Mostrou a charrete para ele e sai correndo, não tem jeito.
Essa situação de maus tratos, abandono, falta de respeito e mesmo ignorância às necessidades do animal acontece também com os cavalos, principalmente aqueles cavalos utilizados para tração, que passam a vida atrelados a uma carroça, maltratados, mal alimentados, mal amados e, em geral, com peso superior àquele que eles conseguem suportar. A história dessa égua, ela estava puxando carroça na rua, nesse estado avançado de prenhez dela, né? E aí o CCZ recolheu. E ela tá aí, tá pronta para parir, pode parir a qualquer hora aqui dentro. Animal de tração mal cuidado demonstra que nem reconhecimento e gratidão eles recebem das pessoas que o utilizam. Com o intuito de melhorar a vida dos animais de tração, muitas cidades já promovem programas de educação a carroceiros. Em São Carlos, o projeto Carroceiros do Futuro é um exemplo de sucesso. O programa Carroceiros do Futuro, na verdade, era um sonho meu de fazer um atendimento adequado para os cavalos, né? Que é um trabalho muito mais difícil, pela consciência do próprio carroceiro, né? Que falta, e também pelo trabalho que é você tratar de um cavalo. É completamente diferente você tratar de um animal de grande porte e um cachorro e um gato, né? Eu acho que já melhorou a consciência do carroceiro, ele sente o resultado, o animal te dá um retorno muito maior, ele vermifugado, bem alimentado, com a borracha na pata e todo o atendimento que a gente dá aqui. Oferece medicamento, ferra o animal de graça, para mim é vantagem, eles dão vermífugo para o animal, eles cuidam do animal para a gente, né? De acordo com o projeto, os carroceiros devem registrar seus animais e veículos de tração animal. E eu gosto de andar em ordem para não ter problema, poder trabalhar tranquilo, né? Acredito que 80% dos animais de tração da nossa cidade já foram identificados e atendidos pelo programa. É uma lei municipal e todos eles têm que se enquadrar. A situação dos veículos e dos animais é fiscalizada regularmente. Diversos pontos são verificados. A preocupação maior é com a integridade do animal. Temos que sempre se preocupar para ver se não tem um desgaste, tá, da pele do animal, se o animal não está ferido. O que é comum acontecer é que às vezes eles põem uma corda mesmo, que eles não colocam essa barrigueira de algodão ou de couro, tá? Então essa corda acaba ferindo a barriga do animal. Essa coisa do varal aqui, ele está num nível com o VTA é muito importante, porque isso aqui que regula o equilíbrio do peso do VTA. Esse aqui, por exemplo, está levemente para cima, tá? É o ideal. Esse sistema de freio é muito importante porque ele evita que o animal sofra toda a carga, no caso de uma descida, de uma ladeira, se o VTA estiver carregado. As condições das rodas, dos eixos, tá? Para a região urbana isso também é muito importante. Você não pode carregar dentro da carroça uma coisa que seja mais pesada do que a própria carroça, tá? Isso nunca pode acontecer e infelizmente às vezes acontece. Ele tem que ter uma viseira, porque essa viseira ajuda no direcionamento do VTA. Essa placa, ela tem os mesmos padrões da placa de um veículo de trânsito normal. Foi implantado nele, tá, um chip onde tem toda a qualificação do animal dentro do banco de dados. Esse chip tem um número que é encontrado através desse leitor, e esse leitor, através desse número, nós conseguimos levantar quem é o proprietário do animal, quantos anos ele tem, toda a qualificação, toda a vida do animal. Porque a partir do momento que você identificou esse animal e essa carroça, você tem dados para poder realmente fiscalizar e trabalhar em cima disso, para melhorar o atendimento do animal e também o trânsito da cidade tem que melhorar. Outros cuidados também são essenciais para o bem-estar do animal. Alimentação. É essencial que o cavalo tenha uma boa alimentação, com volumoso, sal mineral, ração e água. É importante alimentá-lo sempre no mesmo horário e deixar comida durante a noite. Domiciliação. O lugar onde ele permanece deve ser seguro, longe de cercas de arame e objetos cortantes, e com uma luz acesa para evitar mordidas de morcego. Cuidados. É perigoso amarrar o cavalo pelos pés ou pelo pescoço. O lugar onde ele fica deve estar seco, forrado com serragem e com água à vontade. É aconselhável escová-lo a cada 2 dias e dar um banho por semana,
começando pelos pés para evitar cãibras ou choque térmico. Saúde. O cavalo tem saúde frágil. É preciso prestar atenção a sinais como olhos e pelagem sem vida, corrimento nasal, febre, feridas, nódulos, arranhões, parasitas ou qualquer mudança de comportamento. Inspecionar o animal com as mãos todos os dias é o melhor modo de mantê-lo saudável. A qualquer sinal de doença, procure um veterinário ou faculdade de veterinária, prefeitura ou entidade de proteção animal. O custo da manutenção desse programa é uma coisa viável para qualquer administração pública. Então eu acho que muitas prefeituras já estão aderindo e já estão mudando a filosofia em termos do que fazer com o animal. Aprender a cuidar é o que estava faltando. Eu costumo usar sempre a espuma, para não ter problema de machucar o lombo do cavalo. Ah, não sabe falar? Então a gente tem que ver. Se estiver apertado, a gente tem que desapertar. Você tem que trabalhar com a carga balanceada. Tem que ficar assim, ó. Nem levantar o cavalo, nem abaixar. Que o serviço do cavalo é só tracionar, só puxar. A gente tem que ficar atento olhando, direto, dia e noite. Eu tenho que vigiar essa bicha aqui. Normalmente o pessoal vai em cima da carroça. Eu não, eu vou de lado, a pé acompanhando. Ajudar pra quê? Trabalho com ele. Nós estamos mostrando que realmente deu certo. Então é possível fazer. A Constituição brasileira protege todos os animais contra a crueldade. Leis específicas protegem os equídeos, proibindo práticas como o uso do chicote, o excesso de peso, a jornada de trabalho excessiva, a condução por pessoas não habilitadas, o trabalho noturno e aos domingos, e outros abusos. Na cidade de São Paulo, o tráfico de animais é proibido por lei na zona urbana do município. No entanto, muitos animais continuam a circular livremente. Vivem em terrenos baldios, sem cuidados de saúde nem higiene, e arriscam a vida diariamente no trânsito. No ano passado, nós tivemos 800 solicitações para remover cavalos em ruas, em avenidas, em situação de risco para o animal e até para causar um acidente de trânsito, por exemplo. Dessas 800 solicitações, foram capturados e trazidos para o Centro de Controle de Zoonoses 244 cavalos. Teve um caso, foi em Parelheiros, o moço me ligou à noite. O cavalo estava com 8 fraturas no membro e o proprietário insistindo que ele andasse, tentando levá-lo para casa depois não sei, ele deve ter sofrido algum acidente por estar solto. O proprietário achava que ele tinha que andar assim mesmo. Foi sacrificado também. Então, desses 244 cavalos, 63 no ano passado foram eutanasiados pelas condições. Para resolver esse problema, foi criada uma parceria entre a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo e uma ONG de bem-estar animal. E a parceria com uma ONG de proteção animal foi a melhor forma, porque a ONG sempre vai buscar o melhor proprietário para aquele animal, para tirá-lo, inclusive, dessa situação de sofrimento, de trabalho excessivo. Bom, a história dessa parceria, Centro de Controle de Zoonose, Quintal de São Francisco, nasceu com a Celina Valentino, isso já passa de uma década, e a entidade recebe o animal após o Centro de Controle de Zoonose, cumprindo a lei, resgata o animal da rua em situação de maus tratos ou de abandono. Ele fica no Centro de Controle de Zoonoses, recebe tratamento. No caso de tratamento, aqui ele faz o exame de anemia infecciosa, assim como ele recebe o microchip, então ele está identificado. Passado o prazo legal de resgate do possível proprietário, ele é doado para o Quintal de São Francisco, que é a única ONG na cidade de São Paulo que faz esse trabalho, e tem como representante a Cíntia Fonseca,
que assumiu o lugar de Celina Valentino de maneira brilhante, prepara o encaminhamento destes animais para sítios, chácaras, fora do município, em locais que serão monitorados todo o tempo para saber como eles estão, e eles deixam de ser fruto do uso e do abuso de algumas pessoas da comunidade na cidade de São Paulo. Ela é mais um caso de abandono, de descuido, né? Na cidade de São Paulo com os cavalos. O proprietário dela não tinha condições alguma de cuidá-la, ela vivia solta na periferia, comendo lixo. E nessas ela foi atacada por um cão de rua, por um pitbull. E eles me ligaram de lá dizendo que o estado dela estava muito ruim. Aí eu falei que eles viessem direto aqui para a USP. Aqui ela está sendo cuidada, nós estamos esperando ela engordar, ela ficar forte para entrar em cirurgia. Graças a Deus já arrumei um dono para ela, uma pessoa ótima, que trocou o nome dela, ela chama Jane aqui, mas disse que ela vai chamar Luzia, porque Santa Luzia que protege a vista, e ela perdeu uma vista nesse ataque do pitbull. Então agora ela vai ficar com um olho só. O trabalho que a gente faz não é fácil. A cada 15 pessoas que eu encontro, eu consigo achar uma que realmente tem o perfil de um adotante, que aceitem o compromisso de ser um fiel depositário desse animal. Agora, ele tem que assinar um termo de compromisso com o quintal. Se ele ficar com o animal do quintal, ele sabe que ele não pode vender esse animal, repassar esse animal para terceiros, usar esse animal para trabalho, não pode tirar o animal do sítio. Se for um animal novo, sadio, o máximo que ele vai poder fazer é montar esse animal no sítio, só isso, tá? E assina que, bom, ele tem que dar assistência médica e veterinária, alimentação adequada, abrigo. E no caso desse animal vir a óbito, tem que ser comunicada imediatamente e ele tem que me trazer o atestado de óbito desse animal assinado por médico veterinário. Se ele desistir desse animal, vender o sítio, por alguma razão desistir, ele me traz o animal de volta. E ele tem que saber que ele está sujeito à monitoração do quintal. A gente visita esses animais no campo. Tá lindo! Eles ficam lá no centro de controle de zoonoses dias sem conseguir fazer isso, porque lá é cimento, né? Então eles não conseguem. Chegou num sítio, eles já deitam e se espojam. Isso é bom para eles? Nossa, eles adoram isso. Foi recolhido da rua também e tinha perdido uma vista na rua. Chegou no centro de controle de zoonose, ficou 2 meses lá. Que fala que é da chicotada mesmo, né, na cara. O chicote atinge a vista e perde. Então, pelo menos uma vez por mês tem cavalo lá chegando sem uma vista. Eu estou tirando ele da um local que não é bom para eles, trazendo ele para o campo. Porque o animal é bom criar no campo. Algumas que sirva de exemplo para várias pessoas que ajudem a cuidar dos nossos animais. Porque eles não têm culpa de estar numa cidade grande sem condições de viver. A Constituição proíbe maus tratos aos animais, a Lei 9.605 prevê que maus tratos aos animais é crime e o promotor tem a obrigação legal, antes de moral, mas legal, de reprimir essas condutas. E todo policial, por força de lei, tem que tentar coibir todo e qualquer crime, como é o caso do crime de maus tratos aos animais. Então ele é obrigado a tomar alguma providência, sob pena de prevaricação. Daí é ele que vai cometer um outro crime, que é aquele que tem o dever legal de coibir um crime, deixar de fazê-lo, quer por desleixo, omissão, sei lá, ou outros sentimentos, né, menos nobres. Denuncie. Denunciar é muito importante para valorizar os cavalos, divulgar as leis que os protegem e fazer com que elas sejam cumpridas. Lembre-se que a omissão não é uma atitude neutra. Ao se omitir, você está tomando partido do transgressor contra a vítima.
Denunciar é também um ato de amor por esses animais. Em ocorrendo um crime no interior de uma residência com endereço, cujo animal vai ali permanecer, pode entrar em contato conosco, que a gente toma as providências de imediato. Agora, se for na rua, onde um cidadão se depara com um carroceiro que está praticando maus tratos contra o animal, é óbvio que até ele nos acionar, muito tempo vai se passar e a gente não vai nem conseguir localizar esse cidadão. Então, de imediato, telefona para o 190, que sempre tem um policial militar ali na região. Em 5 minutos ele estará no local e vai saber tomar as providências cabíveis. Tá tudo pronto, portão da Brama, vai embora, Suquinho, olha lá! As crueldades não acontecem só nas ruas, acontecem também nos rodeios. São festas importadas, muito populares e que parecem inofensivas, mas não são. O acompanhamento de vários rodeios, então, me permitiu verificar que esses animais, eles sofrem desde o momento em que eles são transportados para a arena. O tempo todo eles ficam confinados em espaços mínimos, não é? E sem alimentação. A hora então que começa o rodeio, já anoiteceu, não é? Naturalmente eles deveriam estar no pasto. Eles já começam a sofrer ali pelo som altíssimo. Passando o chapéu todo mundo! Depois tem toda a festa inicial, tem a queima de fogos. Cresce, que é dono que pá! Eles ficam o tempo inteiro chutando os animais, chutando o baixo ventre dos animais, dando tapa na cara, beliscando o nariz dos cavalos. Em muitos rodeios também, quando o juiz dá a ordem para abrir a porteira, além daquele tranco que é dado no sedem, forçando ele ao máximo, esses animais ainda recebem choque elétrico. Então aqueles saltos, aqueles corcoveios que as pessoas veem e que faz aí o sucesso das festas, na verdade é um ato de profundo desespero dos animais tentando se livrar daquele instrumento de tortura que está amarrado à virilha dele. Se todo mundo observar, a hora que o peão é derrubado ou salta, tanto do boi ou do cavalo, ele continua escoiciando e continua corcoveando, da mesma forma que ele estava antes da pessoa em cima dele. E ele só para quando o assistente vem, cola no animal e solta o sedem. Aí o animal sossega. Ele não salta para jogar o peão do lombo dele, ele salta para tirar o sedem da virilha que está causando maus tratos. O que são atos de crueldade? A lei não define, mas qualquer pessoa sabe o que é ato de crueldade. Você sabe o que é cruel para você, para uma pessoa que você ama. E esse mesmo sentir é o que define o que seja ato de crueldade contra o animal. Ele sente dor tanto quanto a gente e ele reage. Muitos animais, você vê ele uivando em rodeio. E eu acho que ele até chora, só que ele não solta lágrima. Mas se você olhar nos olhos dos animais, você vê ele chorando, você vê ele desesperado. Essas pessoas que dizem que aqueles animais são bem tratados, será que elas suportariam esse tratamento, essa tortura que é feita, a colocação dos instrumentos, os choques, as pancadas, numa pessoa que ela gosta? Se sim, então ela está tendo um comportamento ético. Se não, ela está esquecendo a ética em troca do dinheiro. É uma estrutura muito forte, muito grande, porque há muito dinheiro, rende muito dinheiro. A indústria brasileira de rodeios envolve quantias volumosas. Por ano, são realizados cerca de 3.000 eventos, que movimentam mais de 8 bilhões de reais. Tudo isso à custa do sofrimento de milhares de animais. Agora, quando você faz isso para se divertir, para ganhar dinheiro, aí isso, além de maus tratos, é imoral, é ilegal. Outros esportes também envolvem dinheiro, mas quem lucra nunca é o cavalo, ele só perde. Neste páreo, enquanto os donos do vencedor recebiam um grande prêmio em dinheiro, 2 outros cavalos sofriam na pista.
para um deles, foi a última corrida de sua vida. Não só a vida do cavalo é explorada, mas a morte dele também. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de carne de cavalo. No entanto, não existe criação desses animais para o abate. Mais de 200 mil animais são mortos todos os anos. Todos eles, animais que trabalharam a vida toda e que simplesmente perderam a utilidade para seus donos. É uma máfia muito grande que tem acontecido aí em todo lugar, no Brasil todo. Eles vão comprando os animais tanto de pessoas físicas, de carroceiros, enfim, e também entram em leilões em centros de controle de zoonoses que existe aí no Brasil todo, compram os animais e embarcam. Já recebi vários telefonemas de pessoas querendo comercializar a carne do cavalo. A primeira vez fiquei até assim, nunca tinha escutado isso. Se eu tinha cavalos para me desfazer e que se eu poderia vender, me ofereceram até R$100 por animal, que passaria aqui um caminhão lotado e que levaria para o frigorífico. E eles precisam sair com carga completa. E para isso, existem denúncias que nos chegaram que pedem até para menores de idade roubarem animais, onde eles pagam até R$50 por esses animais. E quando eles entram para completar essa carga, para caber, para otimizar essa carga, eles carregam dando choque nos cavalos, para realmente ficarem bem compacta, a carga ficar bem compacta. E com isso, muitos animais não conseguem chegar nem no destino. E se as pessoas me ligaram, que com certeza muitos criadores estão fazendo isso. E também, segundo denúncias, quando eles vão para o abatedouro clandestino, o procedimento é o seguinte: eles colocam os animais para correr num redondel, para que a pulsação fique bem alta. Quando a pulsação está bem alta mesmo, eles colocam esse cavalo numa esteira e tem uma lâmina por baixo que corta as 4 patas dele vivo. E ele cai depois num compartimento de concreto, onde tem uma queda para o fundo, onde essa água vai lavando todo esse sangue. Um dos maiores riscos é em função de a gente não saber realmente dessa carne, porque ela é misturada muitas vezes no açougue, junto com a carne bovina, a gente não está sabendo o que está comprando. O Fuscão tem 28 anos e ele foi o meu incentivador para tudo isso. Então ele fica num lugar especial do centro hípico, bem na frente, que ele já está velhinho e está com catarata. Então ele não enxerga muito bem. Então será que a gente não pode usar tudo que eles nos deram, a gente conseguir mais tarde a gente fazer alguma coisa por eles, para eles terem também uma qualidade de vida melhor na velhice deles? Essa égua aqui, ela tem 37 anos de idade. O nome dela é Moça, apesar da idade dela. E ela trabalhou muito tempo aqui conosco, tá? Você vê que ela está ficando até grisalha. A saúde dela está perfeita, a magreza dela é pela idade mesmo. Ela se alimenta bem, ela está com a dentição perfeita. E foi aposentada porque a idade dela chegou e a gente não acha justo colocar um cavalo velho para trabalhar, nem acharia justo descartar um cavalo só porque ficou velho. Do mesmo jeito que eu também não descartaria minha vovó. O animal trabalhou a vida inteira para você e o mínimo que você pode fazer por ele é retribuir dando uma velhice digna. Claro que um dia desse eu vou acordar de manhã, ela vai estar morta. Mas porque o tempo dela chegou, não porque eu mandei matar. E ela teve esse bebezinho lindo, ela teve de madrugada, em silêncio. Foi tudo bem com o parto, né? Em 15 minutos ele nasceu e a coisinha mais linda, um menininho. E ela é uma ótima mãe. Ele vai para uma pessoa que, bom, se apaixonou por ele e prometeu para mim nunca separar a mãe do filho. Eles vão juntos para um sítio e vão ficar para sempre juntos. Que o cavalo seja um escravo a menos e um amigo a mais.